Catarina. Boa tarde, agradeço muito este convite, é uma honra e uma honra principalmente porque depois dos meus antecessores falarem e ter uma perspectiva tão abrangente e tão global sobre a economia, eu sinto que vou aqui agora entrar numa perspectiva muito micro. Só para relembrar, as minhas funções são de Direção-Geral da East Bank Portugal, que vai agora entrar noutros projetos, não nesta zona geográfica, mas até agora esteve muito enfocada numa minúscula área de Lisboa, que é o Príncipe Real. E, portanto, a experiência que eu vou partilhar aqui tem muito a ver com este bairro. E, portanto, às vezes desculpem a especificidade dos exemplos, mas espero que pelo menos deem alguma inspiração ao Executivo e que se consigam estabelecer alguns paralelos relevantes. O que aconteceu no Príncipe Real? Eu estava a pensar porque é que me convidaram para vir aqui. E é óbvio que houve uma enorme dinamização do bairro. Quando nós chegámos há 12 anos, o bairro do Príncipe Real tinha a maior parte das lojas fechadas, havia problemas de segurança, havia roubos e no jardim. Bom, havia uma série de problemas de segurança pública e, obviamente, estava muito abandonado. E a primeira fase foi começar a dinamizar o retalho, porque o retalho tem um grande impacto em todo o bairro. E com isso, o que é que se conseguiu? Obviamente, hoje em dia temos um fluxo pedonal muito maior, as lojas estão basicamente todas ocupadas e existe muita vitalidade. Mas eu penso que não é especificamente por isso que eu estou aqui. Eu acho que há uma coisa que é exemplar no bairro. É que esse desenvolvimento económico aconteceu sem criar grandes tensões com os residentes. E eu acho que é esse o mérito. E eu estava a tentar pensar porque é que isso aconteceu, porque isto também não foi muito pensado. Foi acontecendo ao longo do tempo. Mas acho que há aqui tentando organizar as ideias, eu pensei aqui em 4 ou 5 fatores que foram importantes para isso ter acontecido. Um deles é que a primeira fase da nossa atividade foi tentar comprar o mais rapidamente possível uma série de edifícios para termos massa crítica neste bairro, a nível local. Então comprámos basicamente 20 edifícios em 2, 3 anos. E isso tornou-nos um grande proprietário local. E os interesses do bairro e dos residentes tornaram-se muito alinhados com os nossos interesses. E como tínhamos todo o nosso investimento nessa área geográfica, começou-nos a preocupar a evolução do bairro a longo prazo. Portanto, esse alinhamento acho que foi o primeiro fator crítico. Eu estou a dizer isto porque muitas vezes dizem os grandes proprietários. E tem-se um bocadinho de medo da palavra do grande proprietário. E eu acho que foi a grande vantagem do Príncipe Real, foi ter um grande proprietário. Benevolente. Acho que é uma pessoa, quer dizer, acho que, não estou a falar de mim, mas acho que a pessoa que teve a visão, que é o meu chefe, é o Anthony Launier, é muito preocupado com o legado, quer dizer, que vai deixar. Não acho que particularmente lhe interesse o que vai ganhar economicamente, mas está muito preocupado com o legado. E esse legado só é possível fazer quando há sustentabilidade económica, obviamente, senão não é possível fazer nada. Mas acho que isso foi um fator importante desse sucesso. O segundo foi definir uma estratégia. E, estando muito enfocados no bairro, nós entendemos-lo bem. E o bairro evoluiu muito ao longo desses 12 anos. Mas, mesmo há 12 anos, era um bairro que tinha um tecido urbano aristocrático, que era um ponto de encontro entre uma série de estratos sociais, tinha uma cultura inclusiva, liberal, aberta. Portanto, todos esses elementos que hoje se mantêm no bairro já existiam há 12 anos. Então, era claro para a East Bank que não podíamos ir pelo caminho da massificação. Se calhar, estou a falar da massificação tanto a nível de escritórios como a nível do retalho. Não fazia sentido ter múltiplos cadeias, por exemplo, de retalho, ou não fazia sentido termos call centers no Príncipe Real. Fazia muito mais sentido ter indústrias criativas a nível dos escritórios e fazia muito mais sentido ter produtos de nicho específicos. Isto é, tipos de produtos que as pessoas se desloquem para ir comprar nesse sítio e não noutros.
porque também tínhamos limitações óbvias, não havia uma estação de metro perto, havia limitações de estacionamento e muitas outras coisas. Portanto, é importante conhecer o que é o caráter do bairro e as suas limitações para desenvolver uma estratégia a nível da ocupação dos próprios espaços e do património. Portanto, eu acho que o segundo elemento, portanto, é a estratégia. O terceiro elemento, eu acho, do sucesso foi que nós estávamos mesmo lá. Eu vivo no Príncipe Real, outros elementos da equipa vivem muito próximo do Príncipe Real e nós conhecemos os vizinhos, conhecemos a Dona Joaquina, o Sr. Oliveira, as pessoas que estão lá desde sempre, o pavilhão chinês, enfim, Cláudio Coral e há tantos. Portanto, somos frequentadores de todos esses espaços e vivemos o bairro. E eu acho que isso ajuda muito. Ajuda muito também na agilidade em resolver os problemas e na proximidade. Os seguranças da Embaixada têm ordem para dar o meu telemóvel a quem quiserem. Eu acho que eles não dão, mas eles têm ordem minha para dar, se for necessário, podem dar, e as pessoas podem me telefonar e podem bater à porta e subir ao nosso escritório, que é a 20 metros, portanto é muito fácil. Eu acho que isso torna as decisões rápidas, e eu estou a falar de decisões rápidas que podem ser um não, a dizer, não é possível fazer, ou não concordamos, ou temos outra visão. Mas eu acho que essa proximidade ajuda muito ao desenvolvimento económico do bairro. Quarto ponto. A East Bank não fez este desenvolvimento económico sozinha. Nem pensar. Eu acho que nós aqui funcionamos como catalisadores e, nesse sentido, eu acho que há um paralelo com a própria Câmara. Obviamente tem planos completamente diferentes, porque a Câmara, obviamente, não tem o património, ou tem pouco, relativamente, e tem, pronto, mas pode fazer política urbana e outras coisas. Mas eu acho que esta perspectiva de pensar que é impossível ser motor de uma revitalização do bairro sozinho, eu tenho plena consciência. E é por essa razão que eu, por exemplo, quando estou com uma dúvida, telefono ao Rui, por exemplo, que é um dos meus principais inquilinos. E eu faço isso e muitas vezes não estamos de acordo. Estou-te a lembrar porque o Rui não queria que eu arrendasse ao Jamie Oliver. Tivemos a discutir ali se... Pronto, a questão do turismo, não é? Estávamos a dizer, será que é de mais, será que é de menos? Não, mas... Não, nós já debatemos imenso. Não, e podemos discutir isso, mas, por exemplo, qualquer destas grandes decisões, nós sabemos que o Jamie Oliver Italian, que vai para o Príncipe Real, vai ter um impacto enorme, não é? E há partes positivas desse desenvolvimento e há partes negativas. Vai nitidamente ter um impacto positivo na economia do bairro. Mas também estou assustada com enchentes, com as questões do tráfego, com a questão, por exemplo, da massa de linha de, como é que eu digo em português? Street front, portanto, da ocupação da primeira linha com restauração, que é uma questão que eu já falei com o Rui, que eu disse, Rui, apesar de ser o que pagas mais, eu não te posso dar mais restauração, porque se eu fizer, os outros já vão fazer porque és quem paga mais. Se também eu fizer, vamos só ter restaurantes aqui dentro em pouco. Pronto. Mas temos esta vontade para falar destas coisas. E pronto, mas isso foi mas esta vontade e falarmos com os agentes do bairro, as pessoas que têm interesse de longo prazo, porque há 80% das coisas juntam-nos, o interesse do bairro é comum. Eu acho que isso é importante e, portanto, acho que é um ponto que, se calhar, em termos de Câmara também... Bom, e estarmos aqui, acho que é prova disso, estamos aqui a debater ideias. Último ponto, que eu acho muito importante, é que nós tivemos sempre muito cuidado com a população residente, e há tensões algumas, mas sempre foram tratadas com bastante respeito. E um dos temas, por exemplo, e isto, eu acho que nós antecipámos muitos dos problemas e por isso é que não se notam os problemas, por exemplo, de higiene pública, que muito perto, mas em zona em que a East Bank já não está tão presente, por exemplo, ali à entrada da Dom Pedro V, quando se começa a entrar para o Bairro Alto, de certeza que o Fernando já ouviu falar de problemas de higiene pública, dos lixos cá fora e de tudo mais. Porque é que isso não é um tema na Rua da Escola Politécnica? O lixo existe, é produzido. Nós temos, no jardim, eu falo sempre do lixo, não é? Mas nós temos, só no jardim, por trás da Embaixada, atrás da Embaixada e da Pizzaria 00 e do antigo Entretanto, que agora é a Pau Brasil e a Vintage Department, nós temos 150 contentores de lixo. Agora imaginem que é em 170 metros de linha, de rua, com um passeio pequenino, pormos os caixotes de lixo todos os dias cá fora. Pensável. E isto foi antecipado.
E foi antecipado e foi pensado com a Câmara e batemos à porta e conseguimos resolvê-lo e não chateámos ninguém a nível do Executivo. Falámos com os serviços diretamente. Mas isto tem de ser antecipado. Mas há outras questões, por exemplo, quando abrimos as esplanadas, nós fomos falar com os residentes quais eram os receios deles. E o principal receio era música, ambiente, não é? Temos música à noite. Não tivemos música e cortámos a música e está tudo bem. Não há nenhum problema com os residentes. Bom, já não vou falar mais. Eram estes os pontos, portanto, acho que é o facto de termos uma mancha grande, sermos um grande proprietário, termos uma visão de longo prazo e, por isso, haver um alinhamento entre os nossos interesses e os interesses das populações. A questão de termos uma estratégia definida, e ela vem, obviamente, do forte conhecimento que temos da zona, proximidade e agilidade, a cooperação, portanto, estarmos próximos dos outros agentes económicos do próprio bairro, e, finalmente, o respeito pela população residente. Acho que são estes os pontos. Obrigada. Não sei quanto.